empreendedor tira férias? Oiê, eu sou a Letícia Vaz e esse é o LV Talks, o meu podcast sobre negócios, marketing, redes sociais, liderança, gestão e tudo que eu aprendi e errei durante 10 anos de empreendedorismo. Esse é um tema muito delicado, tá? Pra gente conversar, e eu quero muito trazer outras maneiras de vocês visualizarem isso e pensarem nisso. E por que eu tô trazendo esse tema agora? Sim, Lelê vai tirar férias. Gente, domingo, agora, eu viajo e eu fico 15 dias fora. Eu sempre viajo em junho e sempre viajo no Natal e Ano Novo. E isso é uma coisa que não é uma realidade possível para grande parte dos empresários. E não foi uma realidade possível durante muito tempo para mim. Eu passei 5 anos da LV, dos 18 ali até os 23, 24, sem tirar férias. Então, eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, realmente, no começo da LV não dava para eu tirar férias, porque eu que fazia tudo. E depois, ela começou a escalar numa velocidade muito grande e eu ainda não tinha processos bem estruturados para que a estrutura da empresa acompanhasse o crescimento de vendas e de exposição. Eu não tirava férias. E aí, tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é este podcast ficará sem episódios durante o mês de junho. E isso foi estratégico. Eu sou extremamente estratégica e intencional em tudo que eu faço. E seria muito fácil para mim gravar 4 episódios do LV Talks, deixar na gaveta e o meu time soltar para mim durante o período de férias. Só que eu acho que tudo que eu faço hoje influencia, certo? Todas as minhas decisões, tudo que eu mostro pra vocês, tudo que eu venho conversar com vocês estão aqui me escutando. E isso influencia de alguma forma. Pode ser que você concorde, pode ser que você discorde, pode ser que você ignore, mas você tá me escutando, entende? E aí eu sinto que, como eu estou neste papel e neste lugar, eu tenho o dever de ser coesa com as coisas que eu prego. E durante muito tempo eu tinha o pensamento de que se eu saísse da minha empresa, tudo que eu construí durante todos os outros dias e meses e anos ia cair, ia morrer, ia desaparecer e a loja ia quebrar. Então, durante os meus 5 anos aí que eu fiquei sem tirar férias, eu falava assim, eu não posso sair, porque se eu sair, não vai dar certo. Se eu sair, o outro não vai fazer tão bem quanto eu. Se eu sair, isso daqui não vão saber resolver. Se eu sair, as vendas vão diminuir. Aí o meu maior medo não era só isso, era também, quando eu voltar, eu não vou conseguir voltar a empresa para o patamar que ela estava. Então, eu sairia, todos os números da empresa cairiam, e quando eu voltasse, eu não ia conseguir retomar esse crescimento da empresa. Então, esse era o meu medo, e eu acho que alguns empresários que estão me escutando podem, de alguma maneira, se identificar com isso. Então, se você se identificou, comenta aí, me identifiquei, também penso assim, pra não parecer que eu tô sozinha. Mas, enfim, esse foi o meu pensamento durante muito tempo. Depois de muito tempo, né, depois de 6 anos, eu comecei a fazer pequenas saídas. Então, isso já é a minha primeira estratégia, assim, que eu vou passar pra vocês. Eu não fazia viagens internacionais, porque demandava muito tempo, né, fora. Eu comecei a fazer viagens de feriados um pouquinho mais longos pra lugares aqui no Brasil. Então, a minha primeira vez que eu tirei férias de verdade, eu fiquei 1 semana fazendo as cidades históricas de Minas, Tiradentes, Ouro Preto, ali toda essa região. E aí foi muito estranho pra mim, porque primeiro, eu deixei tudo pronto antes, então eu gravei todo o conteúdo da semana antes e deixei pro meu time. E mesmo assim eu acompanhava todos os números. E aí eu dava alguns direcionais, do tipo, gente, hoje não tá tão bom, vamos postar isso. E eu não produzi nenhum tipo de conteúdo durante a viagem, né? O máximo eu fazia foto do look no espelho e dava um a mais ali nas minhas vendas. E foi muito louco, porque eu voltei tão energizada pra trabalhar que nem se a loja tivesse ido de 100 para 0, eu faria de novo 100. Eu faria 150, eu faria 200. E parece papo de coach, parece papo de gente louca. E não é, gente. As maiores ideias de estratégias, de negócio, de venda, foi quando eu estava desligada, descansando em algum lugar. E aí eu vou trazer um ponto aqui pra vocês que eu quero que vocês prestem muita atenção. Existe um erro que todos os empreendedores que estão crescendo cometem. Eu já cometi e se você tá crescendo, você vai cometer também. Quando você tá no começo do seu negócio, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você não tem ninguém. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Agora, quando você começa a crescer e contratar 1, 2, 3, 4 funcionários, e você continua com a mentalidade de que só você faz tudo, é o começo do fim do seu negócio. Por quê? De que adianta você ter funcionários se
a maior parte das atividades que seriam designadas para eles, no final do dia você está fazendo. É aquele empreendedor que ele pode ter 5, 10, 15, 20 funcionários, mas ele sempre vai estar sobrecarregado, porque ao invés dele criar processos, delegar funções, ele centraliza tudo. Então ele pode até deixar os funcionários fazerem, mas ele quer revisar tudo, ele quer que tudo passe por ele quer microgerenciar todas as tarefas, e aí ele sente que a empresa dele não sai do lugar, e realmente não sai. Por isso que é tão importante você ter um planejamento estratégico para que você consiga, primeiro, criar processos, segundo, delegar funções, terceiro, ter um time engajado que realmente está andando para o mesmo lugar que você. Isso depende muito do seu processo seletivo. Por isso que às vezes eu falo sempre para os meus alunos, não adianta você querer ter um time super engajado se você não tem um processo seletivo bem feito. Porque o processo seletivo é o primeiro passo. Se a pessoa que está trabalhando com você não está alinhada com a cultura da empresa, não está andando e vendo as mesmas coisas que você, vai ser muito difícil ela conseguir trazer resultados legais para o seu negócio. Então eu gosto muito de uma frase que é: se você vira refém do seu próprio negócio, o seu negócio a longo prazo tá fadado a acabar. E ele não tá fadado a acabar porque ele não vende, porque o produto não é bom, mas ele tá fadado a acabar porque você limitou a área de expansão e de crescimento dele. Você tem 24 horas e você é uma pessoa só. Você dá conta de certas coisas. Outras coisas você não é bom, outras coisas você não tem tempo, outras coisas você não vai dar conta. E quando você entende que a sua empresa ela só vai crescer e só vai escalar se você tiver atuações em todas as frentes, constância, disciplina em todas as atividades, padrão em todos os produtos e serviços que você oferece, você não vai conseguir crescer. E aí, durante muito tempo, eu achava que isso era balela. Eu falava, não, gente, mas eu dou conta de tudo, eu sou incrível, eu sou, nossa, 1000 em 1, nossa, como ela faz e ela acontece, entendeu? Na minha cabeça, eu fazia, acontecia. E aí, hoje, gente, não sei se é um pouco também de questão de idade, de maturidade, eu dou o devido tamanho e a devida importância para cada área da minha vida. Quando você acha que os números da sua empresa são mais importantes do que a sua saúde mental, o seu negócio tem um prazo limite para existir. Porque ele pode dar muito certo, mas você vai fechar ele. E aí você vai fechar ele porque você não vai gostar mais do que você faz. E você não vai gostar mais do que você faz porque você se sobrecarregou com tarefas que você não precisaria estar fazendo. Então hoje, domingo, eu tiro férias. Na verdade, eu vou trabalhar 4 dias na Suíça. Também é uma coisa muito importante para minha carreira, que eu fiquei muito contente. Para o resto das pessoas, eu vou contar lá, né, quando eu chegar na segunda-feira, mas para vocês já estão sabendo. Inclusive, quando eu postar, por favor, engajem muito, comentem muito, falem, eu já sabia, LV Talks. Eu vou trabalhar 4 dias na Suíça com a Logitech. Eu vou conhecer todo o laboratório, que é em Lausanne, e entender como os produtos são feitos, porque esse ano eu me transformei em embaixadora global da Logitech. E depois a gente vai para a Itália. E aí a gente vai passar 15 dias viajando na Itália. A gente vai fazer a Costa Amalfitana, enfim. Vai ser uma delícia. Às vezes, a gente como empreendedora, a gente dá um peso muito grande para esses 15 dias. E eu comecei a colocar tudo em proporção. Toda vez que alguém reclama de um produto meu, de um serviço meu, eu coloco em proporção. Que a gente tem essa mania de colocar o ruim acima do bom. Então, se tem uma pessoa reclamando, parece que são 200. E se tem uma pessoa elogiando, parece que é meia pessoa, né? Nem importa. Nossa, parabéns por fazer o mínimo. É basicamente isso que eu penso quando alguém elogia o meu trabalho. Mas eu comecei a colocar tudo em proporção. Então, o que significa 15 dias dentro de 365 dias? O que significa 30 dias dentro de 365 dias? E eu comecei a entender que nada é tão grande assim, igual a gente pensa. Eu tirar férias durante 15, 30 dias não tem o impacto que a gente cria na nossa cabeça. E mesmo que tenha algum tipo de impacto, é importante ter esse tipo de impacto para que você consiga depois, mais pra frente, criar uma rotina fiel a você. Sabe quando a gente fala... Eu não tenho filho, né? Mas eu já vejo isso acontecendo muito com as amigas minhas e aconteceu quando eu era criança. Eu falava pra minha mãe, ô mãe, eu quero subir naquela árvore. E aí minha mãe falava, filho, se você subir naquela árvore, você vai cair, você vai se machucar. Aí fica, mãe, eu quero subir naquela árvore. Aí vai a tonta lá, sobe na árvore, cai e se machuca. Aí volta, aí a mãe fala, eu não avisei, menino? É a mesma coisa das férias. Gente, juro, todo mundo fala pra mim, Letícia, não vai mudar. Você vai 15 dias, não vai mudar. Você pode continuar, se tiver alguma queda, quando você voltar,
você vai voltar, o seu negócio vai voltar ao normal. E aí eu falava, não vou, não vou, não vou. E aí a primeira vez que eu fui, foi tão dolorido pra mim, eu tive tanto medo de ir, eu tive tanto receio de não estar amparada, de não dar certo. E aí meio que eu tirei essa ferida, sabe? Eu tirei esse band-aid da ferida e falei, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando eu fui a primeira vez, eu entendi que não era tão ruim assim. E que os impactos não eram tão negativos assim. E que, estando leve comigo e com as minhas decisões e com as minhas escolhas, quando eu voltasse, eu estaria mais completa, sabe? E aí, quando eu voltei, depois da minha primeira viagem internacional, que foi pra Colômbia, por exemplo, tem um vestido no site da LV que chama Vestido Cartagena. Eu desenhei esse vestido na Colômbia. E aí eu desenhei esse vestido porque a gente estava em Getsemani, que é um bairro. E ele é um bairro descentralizado ali, né? Onde o Gabriel Garcia Marques, inclusive, ficava. É um bairro bem boêmio, assim. E lá em cima tem uma rua que ela tem um monte de losangos, assim, que é tipo umas pipas. Tipo pipa recortada e toda, tipo, amarrada nos postes e tudo mais. E aí, eu tava lá passeando, eu olhei pra cima e eu vi esses losangos, assim. E aí eu falei assim, nossa, seria um recorte lindo pra um vestido. Aí eu desenhei o vestido Cartagena, lá em Cartagena. Eu voltei, quando a gente lançou ele foi o mais vendido da coleção. E aí isso é só um exemplo de que quando você tá principalmente para quem trabalha com criatividade, quando você tá com a sua mente livre e sem pensar em trabalhos extremamente manuais, porque hoje, gente, a gente faz uma quantidade de shallow work, que a gente chama, que são trabalhos rasos e superficiais, absurda. A quantidade de reunião desnecessária que a gente faz, a quantidade de WhatsApp e e-mail que a gente responde, que não devia nem estar respondendo. É um trabalho raso e superficial muito grande. E quando a gente tem que entrar em deep work, que são trabalhos mais profundos, a gente não tem essa paciência e essa disciplina, porque a gente está acostumado com esses vários estímulos. Quando a gente sai de férias e a gente deixa a nossa mente livre para criar, esse lado criativo vem muito forte. Então, sempre as minhas coleções, as minhas melhores coleções saem depois que eu fui viajar. E é óbvio que nada disso funciona primeiro com a primeira regra, que são os processos. Os processos dentro de uma empresa são as coisas mais importantes que você pode construir. E a pessoa fala, Lê, mas construir processo é só para empresa grande? É principalmente para empresa pequena que tem chance de expansão. Por quê? Quando você cria um processo, independente de quem faz o processo, você vai manter um padrão de qualidade desse processo. Então, não importa se é o João, se é a Maria, se é você, se é seu marido, se é seu irmão, se é sua tia que veio te ajudar um dia, você vai dar o processo na mão dela e ela vai seguir esse processo. E ele vai ser feito como se a melhor funcionária da sua empresa estivesse fazendo aquele processo. E aí as pessoas acham que criar processo é algo bobo. E hoje eu falo para vocês, o grande diferencial da LV para conseguir expandir num curto período de tempo foi desde o início ter setores dentro da empresa muito divididos, organogramas de quem respondia a quem e para onde a gente tinha que crescer, fluxograma de como essas áreas iam se relacionar entre si e processos. Então esse foi o primeiro passo. Se você quer descentralizar, assim, do seu negócio, primeira coisa é criar processos. A segunda coisa é ter um planejamento estratégico a longo prazo, que você olhe para o seu ano e você saiba aonde tem gaps que você pode tirar férias. Por que eu escolho junho e por que eu escolho dezembro e janeiro? Dezembro e janeiro, bem no finalzinho, passa Black Friday, passa Natal ali, tipo a entrega de Natal, que todo mundo compra roupa para o Natal até dia 20. Depois do dia 20, gente, um beijo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não irá comprar mais. Então, eu saio de férias normalmente dia 22. E aí eu passo Natal e Ano Novo fora e passo ou eu fico Natal e Ano Novo aqui e comecinho de janeiro eu saio. Por quê? A gente não tem lançamento em janeiro e é um mês muito parado, que normalmente as pessoas gastaram muito no Natal e Ano Novo e elas não querem gastar com roupa, enfim. E aí a minha empresa de educação ela é mais movimentada, mas eu consigo deixar tudo gravado, né, antes. E aí eu tenho uma noção muito clara, um planejamento estratégico muito claro, todo começo de ano, do meu ano inteiro. Eu consigo saber quais são os lançamentos de cada mês, quais são as ações que eu vou fazer cada mês, o que vai depender de mim cada mês e o que vai depender do meu time. E também, depois que a gente faz o anual, a gente vai fazendo o trimestral. Então a gente pega os primeiros 3 meses, desce todas as campanhas. Aí depois, 3 meses, desce todas as campanhas. E aí, gente, descer todas as campanhas é saber até os conteúdos que a gente vai criar para cada campanha.
storytelling, mood board, tudo, tá? E isso é muito, muito, muito legal, é muito importante. E aí, depois que a gente tem esse planejamento estratégico, a gente consegue olhar para nossa empresa e falar: eu vou sair de férias aqui, mas não vai dar para eu simplesmente desaparecer, né? Vamos antecipar isso aqui, vamos fazer uma campanha, por exemplo, quando eu saio de férias, a gente sempre faz uma ação promocional, ou assim que eu saio de férias, ou durante as minhas férias, porque a minha imagem ainda é muito atrelada ao faturamento da LV, então a gente consegue ter essa previsibilidade. Então, sabendo que eu sempre tiro férias tal dia, eu olho meu planejamento estratégico, eu seguro campanhas que são mais agressivas para jogar durante esse período. Então, eu falo, gente, que vocês não veem 1/3 de tudo que acontece no backstage, no dia a dia, e o quão a gente é planejado, sabe? O quanto eu sei o que vai rolar, o quanto que 99% das coisas que eu conquisto não vem ao acaso. Às vezes pode ser que vocês veem: a Letícia vai viajar para a Logitech Internacional, nananana. Que legal, né? Que sorte, que acaso. Gente, toda vez a gente define nossas metas e nossos objetivos, tanto de marca quanto pessoal. E eu sei tudo o que eu quero. E aí, quando eu sei exatamente o que eu quero, fica muito mais fácil, dentro da minha rotina e do meu dia a dia, eu tomar decisões que vão me chegar mais próximo de onde eu quero. Por exemplo, eu sabia que a Logitech tinha um laboratório na Suíça, e eu sei que eles querem trazer essa imagem de que a Logitech é suíça para o Brasil. E quando eu fui renovar com eles, isso foi um dos pontos que me fez pensar: vou renovar, ou vou dar mais margem de negociação, ou vou ofertar isso, porque eu sabia que eu queria fazer uma viagem internacional. Para quê? Não é porque, nossa, a Letícia quer viajar. Não, porque, inclusive, eu já tinha ido pra Suíça em fevereiro, gente. Eu tô indo pela segunda vez. Que problema. White people problems. Porque isso abre margem, quando você tá com uma marca fora do país, isso abre margem para outras marcas globais, que têm um posicionamento muito grande, começarem a te enxergar e começarem a enxergar suas entregas. Então, isso era um objetivo lá em dezembro de 2024, quando eu fiz o desenho de toda a nossa estratégia de ano e tudo mais. Esse foi um objetivo. Então, por isso que eu falo que o planejamento estratégico ele é tão importante. E ele é muito importante para a gente entender os nossos limites também. O planejamento estratégico, quando eu fiz ele, eu coloquei as minhas tarefas indispensáveis e inegociáveis. Coisas que são inegociáveis para mim. E aí eu comecei a entender que às vezes eu estava tomando decisões no meu dia a dia que estavam me afastando desses inegociáveis. E quando se é inegociável, entende? É inegociável. E aí, quando você começa a todo dia falar: não, é só hoje, é só amanhã, é só essa semana, é só semana que vem. No final do ano, você vai olhar pra trás e você vai falar: porra, não fiz nada do que eu queria. E aí, você não fez nada do que você queria, porque todas essas suas escolhas e suas decisões, que eram pra ser estratégicas, foram emocionais. E aí, até tirar férias é uma questão estratégica. É uma questão de como você quer se posicionar. É uma questão da escolha da vida que você quer ter. É uma questão de quanto o seu negócio é profissional. Porque a partir do momento que o seu negócio ele é super estruturado, ele não depende mais de você. É por isso que eu tenho 6 empresas. Porque eu só abro uma próxima empresa quando a minha última empresa já está rodando sem mim. E rodar sem mim não é algo, nossa, meu Deus, a empresa ela é super redonda e nunca dá BO e ela é perfeita. Gente, dá BO todo dia. Eu tenho que resolver várias coisas das minhas empresas. Mas o dia a dia não precisa mais de mim. E é por isso que eu sou apta para abrir uma nova empresa. E, inclusive, eu queria muito deixar essa indicação para vocês. Se você tem dificuldade de ter esse planejamento estratégico, a gente desenvolveu um curso que é o planejamento estratégico, tanto pessoal, quanto de negócios, quanto de redes sociais. Então, quando eu fiquei 15 dias fora, que eu fiz uma rinoplastia e ninguém descobriu, eu usei o planejamento estratégico de redes sociais. Quando eu vou tirar férias, eu uso o meu planejamento de negócio para ter essa visibilidade e meu planejamento estratégico pessoal. Então, ele é muito, muito legal. Para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, porque realmente vale muito a pena. É um curso super completo. São mais de 50 aulas e ele faz assim, um bolo assim na sua mente. E do fundo do meu coração, eu queria muito que todo mundo que estivesse escutando, fosse empresário, entendesse que às vezes a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um período. Eu fiz isso durante 5 anos.
eu sei que se eu fizesse durante mais um ano, depois dos 5 anos, eu não ia conseguir. E talvez eu teria fechado minha empresa, porque eu não ia aguentar esse nível de exigência e de cobrança e de cansaço e de não delegar. Acho que delegar é um dos pontos mais importantes que todo mundo tem que pensar. Parece que hoje, com as redes sociais e toda essa cobrança que a gente vem tendo, delegar ficou algo para fracos. E eu acho que delegar é para os fortes. Então, minha mensagem antes de tirar férias é que você reveja os processos da sua empresa, reveja quais são as tarefas que você está executando que você não deveria estar executando, que você deveria estar dando para outra pessoa, ou até um sistema que automatizasse isso. E, de verdade, a vida ela é uma só. Ganhar dinheiro é muito bom, ter reconhecimento profissional é muito bom, mas quando a gente chega... Hoje eu tenho independência financeira, hoje eu tenho reconhecimento profissional que eu queria, eu vou continuar, não cheguei aonde... os lugares que eu quero crescer, quero fazer outras coisas, mas hoje eu entendo que existem outras coisas que são muito importantes, tão importantes quanto, ou talvez mais importantes. E agora com 28 anos, nunca falei sobre isso, mas começamos a pensar em ser pais, né? Eu comecei a pensar em ser mãe, o Vi começou a pensar em ser pai. Isso é um passo muito grande e por isso até tirar férias é estratégico nesse ponto, porque eu preciso que as empresas realmente funcionem sem mim para que eu possa criar o meu filho ou a minha filha com toda a dedicação e da maneira que eu acho que eu tenho que criar. Eu não quero ter um filho pra simplesmente virar pra ele e falar assim, ai não, pega esse celular aqui, fica quieto aqui, porque eu tenho que fazer 3 viagens e ele nunca ter a mãe por perto e nunca ter essa imagem e eu não conseguir dar o melhor de mim, sabe? Então, durante muitos anos eu dei o melhor de mim pra minha carreira, talvez chegue o momento da gente dar o melhor de nós pra outras coisas. Então, não tô grávida, isso vai demorar. Vai demorar uns 2 anos, 2, 3 anos, mas é um processo. Por isso que às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, Letícia, parece que tudo acontece de uma maneira tão orgânica e tudo que você encosta dá certo. Não é porque tudo que eu encosto dá certo, é porque eu me preparo muito pra que dê certo. Então, hoje eu tô com 28, eu quero ter filho com 31, por exemplo. Eu tô me preparando agora. Então é óbvio que vai dar certo. Porque, pô, são 2, 3 anos se preparando pra quando acontecer. É a mesma coisa de quando eu virei influenciadora. Eu passei 1 ano me preparando pra virar influenciadora. Então é óbvio que quando eu virei, daria certo. E aí, o planejamento estratégico é a grande virada de chave. Eu queria muito deixar essa mensagem pra vocês. Mas é isso, gente. Vou fazer minha mala, entendeu? Bora pra Itália, bora italiar, bora trabalhar também. Mas acho que o mais importante que eu queria deixar de mensagem pra vocês é que entendam o tamanho e a proporção das coisas que realmente são importantes pra você.